Nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema. Em becos sem saídas, confie em Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 1 e 2. E depois você deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos voltar nesse capítulo para meditarmos aí. Por favor. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. Êxodo significa a saída. Quando o povo de Israel estava no Egito, como escravo, e Deus o tirou de lá por meio de Moisés. Então, o versículo 1 diz: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Pronto. Vamos meditar aí, depois nós avançamos no texto. Tá? Estamos aqui diante de um Deus que você percebe como que ele se intitula? Senhor. Ele é Senhor, correto? Sabe o que significa Senhor? Dono. Ele é o dono. E quando o texto diz que ele disse a Moisés, significa que nós estamos diante de um Deus que fala. Como ele fala? E por que ele fala? Deus pode falar de muitas maneiras. Deus fala às vezes nos dando uma intuição. Às vezes você está numa situação e você recebe uma intuição, alguma coisa lá dentro começa a falar com você, mostrar uma direção, uma inclinação. E é Deus. Como também pode não ser. Deus usa pessoas até que não são da igreja, para mostrar coisas verdadeiras para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, orientar até. Deus usa o nosso irmão na fé para falar conosco. Deus usa a palavra de Deus, e às vezes até de forma audível, que é um momento muito raro, mas isto acontece. Às vezes Deus pode nos falar de forma audível. Então, Deus usa também o seu líder que ele escolhe para falar. No caso aqui nós temos quem? Moisés. Foi o homem que ele escolheu para ensinar o povo. Deus sempre escolhe o seu líder para falar. Ele fala primeiro com o líder, e depois, através do líder, ele fala com a liderança e todo o povo, que ele mesmo chama de seu rebanho, sua família. Deus dá uma ordem aqui. Ele diz, primeiro para Moisés, diga ao povo algo. E toda vez que Deus se dirige ao povo para dizer alguma coisa, é porque é importante. Deus não é como nós, que perde tempo com palavras. Deus, quando tem que falar algo, ele fala alguma coisa porque é importante. E o que ele diz? Ele dá uma ordem ao povo por meio do líder que ele escolheu. Voltem. Interessante essa palavra voltem. E tudo isso precisa ser analisado. Porque Deus está tirando o seu povo de uma rota para colocá-lo num beco sem saída. Numa situação muito estranha. Todos nós conhecemos bem a história do Êxodo, de como Deus tirou aquele povo de lá.
Moisés viveu nas terras de Midian. E lá ele viu a sarça queimando e Deus falou no meio da sarça com ele. E toda a história conhecemos. E no dia que Deus tirou após a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o primeiro filho, Faraó não suportou e disse: leve embora esse povo daqui. 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os mais velhos, de modo que isso ultrapassaria a margem de 3, perto de 4 milhões de pessoas, sendo dirigidas por um homem. Você imagine só que situação. Aproximadamente 4 milhões de pessoas, uma igreja de 4 milhões, dirigida por um homem. Sai do Egito, porque chegaram o momento de Deus formar com aquele seu povo uma nação abençoada e que abençoaria toda a terra, porque através daquela nação que viria quem? Jesus Cristo. Deus estava preparando todo o terreno. No Egito, o povo de Deus experimentou algumas coisas, como aceitação. Você se lembra na época de José? José estava lá, vocês já estudaram isso. E o povo de Deus apareceu lá com uma fome danada, e eles acabaram sendo abençoados por causa da vida de José. Eles tiveram no Egito a liberdade para progredir social e economicamente. Eles se tornaram fortes dentro do Egito, social e economicamente. Mas, no entanto, eles estavam vivendo sob ou debaixo práticas religiosas condenáveis. E também sob costumes reprovados por Deus. Porque a sociedade egípcia não tinha muito valor moral. Até mesmo dentro da corte, a imoralidade era escancarada. Com o passar do tempo, a nação egípcia se tornou nacionalista, porque um faraó de puro sangue egípcio subiu ao poder, e não podia haver um povo maior que o seu povo, dominando a economia do país, e se transformando em um grupo muito forte. É como nós vemos hoje em dia, pessoas não gostam de ver outras crescendo. Por alguma razão nós vamos tentar derrubar. A inveja é uma coisa muito feia. Naturalmente que eu estou tentando usar aqui um exemplo de uma coisa política, trazendo para o nosso dia a dia. Porque a nossa política individual para com as pessoas é essa: inveja, ciúmes. Parece que nós temos ódio porque aquela pessoa tem e nós não temos. É um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Eu fico feliz quando você consegue alcançar determinados sonhos pessoais que vão trazer felicidade, vão trazer à sua vida crescimento, vão trazer à sua vida cultura e capacidade de edificar pessoas. Isso é muito bom. Por exemplo, hoje eu mandei um WhatsApp para sua filha Leia, que está lá em Hong Kong. Eu calculei mais ou menos a hora que ela ia chegar, e ela chegou dentro de 1h30, estava no hotel. Olá, Luciana, como é que está? Chegou? Cheguei, quase 30 horas de voo. Ela estava no hotel, eram 10h20 da manhã, e aqui no Brasil eram 9 horas, 8h30, uma coisa assim. E ela estava querendo dormir. Eu falei, vai dormir, porque senão daqui a pouco você não vê nem... Aqui o sol nasceu já. Então, nós temos inveja, parece que nós somos muito pequenos. Nós não queremos que as pessoas tenham porque temos. É a mesma coisa de uma certa política que às vezes existe em alguns lugares, que ataca empresários para destruí-los. Se você destrói empresariado, você acaba com todas as classes de um país. Os pobres, coitado, aqui estou falando do Brasil, pronto. Quando os pobres do Brasil têm raiva dos empresários, é porque gente pequena.
E vai continuar da pobreza para a miséria. Porque quando nós destruímos os investimentos aqui no país, nós enfraquecemos o nosso parque, e quem não tem trabalho hoje não terá amanhã, e quem tem hoje também amanhã não terá. Você vai ver o que está para acontecer. E espere o ano que vem, que nós vamos entrar num funil. Seja quem for que estiver lá, que tenha muita habilidade para controlar essa situação. Nós estamos brincando, nós temos tudo aqui para sermos fortes, mas não temos juízo. É a mesma coisa o povo de Deus, tem tudo para ser forte, mas não tem juízo. De repente, com a entrada desse faraó lá no Egito, em vez de experimentar alegria, aceitação, crescimento social e econômico, passou a experimentar o quê? Rejeição. Perdeu o seu direito social e econômico, tiraram tudo que eles tinham. Vocês não têm o direito de morar sequer nas nossas cidades. Reservaram uma terra para eles chamada Gósen. Já leram na Bíblia isso? E eles passaram a morar ali. E sabe que este povo passou a fazer? Pisar barro com palha para fazer tijolos para os egípcios. Da riqueza eles passaram a experimentar o quê? O empobrecimento. E chegaram ao ponto ao nível da miséria. Chegaram a uma condição de escravos do faraó. Eles que foram aceitos, cresceram, de repente, de uma hora para outra, perdem tudo e chegam a uma condição de escravos, sem nenhum fundo de garantia. Antes de serem libertos daquilo, eles passaram a sofrer e a clamar, pedir a ajuda de Deus. E foi por isso que Deus chamou lá no deserto de Midian, falou com Moisés: sobe para cá, Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo no Egito, porque eu tenho ouvido o clamor daquelas pessoas. Deus tem ouvido o seu clamor também. E Deus muitas vezes quer nos ajudar, nos libertar de determinadas situações. Mas até que ponto nós estamos dispostos a cooperar com Ele? Antes de mais nada, quando eu falo sobre libertação, eu estou falando sobre salvação. O que você entende sobre salvação? Salvação não é um compromisso que você tem de todos os domingos estar na igreja. Salvação não é uma libertação do inferno futuro. A salvação é uma libertação que Deus nos dá de um espírito mundano, que tenta mudar nosso comportamento, nos afastando dele. É uma libertação para dizermos não àquilo que tenta nos afastar de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso. Valorizemos a salvação que Deus nos dá por meio de Cristo. Valorizemos a salvação que Deus nos dá por meio de Cristo, porque sem Ele nós não teríamos condições de dizer nem sim e nem não. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus leva um povo a uma terra para ser aceito e depois rejeitado? Por que Deus permite que um povo entre numa terra, fique lá socialmente estável e economicamente rico, e depois perde a sua condição social e econômica e se transforma em escravo do faraó?
Por que Deus permite isso? Porque Deus queria formar uma nação, como disse, para que através dela viesse a bênção, que é Cristo, para todas as nações. Mas antes disso, esta nação tinha que experimentar os efeitos da morte, da perversão, da tortura, do sofrimento, do medo. Eles tiveram que testar primeiro a riqueza e depois o empobrecimento. A aceitação para depois enfrentar a rejeição. A dignidade social para depois se tornar escravo. A riqueza para se transformar depois num povo miserável. Eles experimentaram o melhor e depois o pior. Antes de nós experimentarmos o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, o poder de Deus, pode escrever o que eu estou dizendo. Você tem que experimentar primeiro as desgraças e as perversidades dessa vida. Eu e você. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a comparar sobre quem éramos e quem nós devemos ser. Quem nós éramos antes de Cristo e que nós devemos ser. Para que esse povo se tornasse uma nação digna e aprendessem a se conduzir moralmente. Eles deveriam se lembrar do que eles foram dentro do Egito, do que eles experimentaram lá. E a experiência deles não difere da nossa. O que você era antes de Cristo? E quem você é agora? O que eu estou falando é muito importante. Porque eu estou querendo acabar com essa máscara de religião. Porque nós nos envolvemos a uma máscara religiosa e entendemos muito pouco do trabalho de Deus em nossas vidas. Quem nós éramos antes de Cristo e quem somos agora. O apóstolo Paulo diz, antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Assim era a nossa vida. Não tínhamos juízo. O que é juízo? Não significa que você está louco, significa que você não sabe ponderar corretamente sobre as coisas. Aquilo que você chama certo é errado, e aquilo que você diz que é errado pode ser certo. O que é bom é mal, o que você diz que era melhor é pior. Por que nós éramos assim? Porque éramos escravos das nossas paixões. Nós não vivíamos pela ação eterna, nós vivíamos pelos nossos desejos carnais. Por que você vê que as meninas e os rapazes hoje querem se beijar na boca? Isso é um desafio. Ah, Walter, isso daí é a modernidade. Não, não é modernidade, isso é um desafio à moralidade. Isso é um passo à degradação moral. Porque isso foge aos costumes. Ah, então você é moralista? Não sou moralista. Eu apenas ensino a palavra de Deus. Eu apenas digo, tome cuidado, não precisa praticar essas coisas. Nós éramos escravos dos prazeres de todo tipo. E lá está Paulo dizendo, nós passávamos a nossa vida no meio do quê? Da malícia,
O que é malícia para você? Hã? O que você acha que é malícia? Fala alto. Hã? Perversidade, maldade. Uma maldade disfarçada, uma perversidade disfarçada. Você coloca uma roupagem. Você se lembra que Jesus disse que há lobos vestidos de cordeiro? Nós vivíamos o tempo todo dentro dessa malícia e do quê? Da inveja. Essa inveja gera o quê? Ódio. Porque aquele tem e eu não tenho, porque ele pode eu não posso. E ódio gera ódio. Nós temos ódio das pessoas e as pessoas passam a ter ódio de nós. Me diga se essa não é a marca da nossa sociedade. A sociedade ama o cristianismo? Claro que não. Nem a igreja de hoje ama o cristianismo. A igreja de hoje tem ódio dele. Se você ensina a verdade, as pessoas reclamam. Quando você se posiciona ao lado de uma posição de Deus, as pessoas reclamam, dizem que você é louco. Não é bem assim, é assim sim. Não tem conversa fiada para cima de mim não. É assim sim. Quando Deus que diz que é assim, é assim. Mas nós temos raiva. Raiva do que Deus nos diz. E o que Ele nos diz é para o nosso bem. É porque é bom. Porque quer nos levar ao melhor. Então, antes de nos chamar para Ele, Deus permite que experimentemos o mal e a perversidade deste mundo. Deus permite que nós passemos por uma fase ruim, que façamos tudo que é perverso. Ele está de olho. Cada pessoa que você conhece, chegará o tempo em que Deus chamará essa pessoa. Talvez você veio aqui já várias vezes e diz assim, mas isso aí é bom, mas não é para mim. Não é agora, porque Deus não te chamou. Ele está trabalhando na sua vida. Mas vai chegar o tempo em que Ele vai gritar nos seus ouvidos. E você terá que tomar uma decisão. Para alguns, Deus já gritou e chamou e falou, mas eles tomaram outra decisão. Não quiseram saber. Assim como Deus escolheu Moisés para conduzir aquele povo, ensinar aquele povo, Deus determinou que Jesus fosse o nosso libertador, o nosso salvador e aquele que nos ensina. Em vez de sermos aprendizes da filosofia da morte, nós somos discípulos de Cristo, ou seja, da vida que não mata, não destrói, não rouba, mas constrói e transforma. Primeiro você precisa ser um discípulo do mal, da perversidade. O nível de maldade que você pratica varia, que o ser humano pratica varia. Alguns são mais malvados, outros menos, mas o mal está lá. O afastamento de Deus está lá. Primeiro você precisa experimentar uma vida sem Deus, para que você comece a valorizar o que Deus te dá. Deus permitiu que você experimentasse as drogas, Deus permitiu que você fosse rejeitado, Deus permitiu que você perdesse a dignidade, Deus permitiu que você empobrecesse, Deus permitiu que você passasse uma vida rasa, quase no pó. Nós usamos uma expressão, quem não vem a Deus pelo amor, vem pela dor.
Essa expressão explica o que eu estou tentando dizer. Deus nunca vai chamar uma pessoa realmente quando ela está num berço esplêndido. Ela vai ter que experimentar, ela vai ter que observar, ela vai ter que praticar algumas coisas para que ela tenha condições de se arrepender, de reconhecer como a graça de Deus é grande e poderosa. Se você não aprender que a sua vida, se eu não aprender que a minha vida é um lixo fora de Cristo, é um monte de entulho, nós nunca vamos valorizar realmente a graça que Deus nos deu. Nós vamos estar dentro das igrejas brincando, dormindo, sem realmente tomar uma posição verdadeira ao lado de Deus. Assim como os israelitas conheceram a mentira da sociedade egípcia e do seu império, teriam agora que aprender a verdade e os princípios de Deus por meio de Moisés. Primeiro conhecemos um mundo mentiroso e depois conhecemos a dimensão da verdade. Os olhos se abrem. A glória de Deus resplandece dentro dos nossos olhos. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Você pergunta assim: Walter, por que Deus faz isso? Não seria mais fácil Ele mostrar para nós logo de cara que tudo que nós vamos viver na vida é uma mentira? Que o mundo quer nos oferecer uma mentira, que a sociedade quer nos oferecer uma mentira, que toda essa política mundial globalizada é uma mentira? Será que o verdadeiro governo de Deus não é verdade? Por que Ele não mostra de uma vez? Quando Deus criou o homem, Ele criou para viver em comunhão com Ele. Mas o que o homem fez? O homem resolveu descobrir o conhecimento do bem e do mal. Para que você conheça o que é bom, você precisa saber o que é mal. E para que você definir o mal, você precisa conhecer o que é bom. O homem não tinha conhecimento do que era bom e nem tinha conhecimento do que era mal. O homem andava na presença de Deus. Mas quando ele definiu a si próprio, que deveria conhecer o que era bom e mal para ser como Deus, Deus disse: muito bem, então agora você tem que saber a minha vontade. Então você experimentou o mal, você errou, você optou pelo mal, então todos os seres humanos terão que passar primeiramente pelo mal para conhecer o que é bom. É por isso que nós não conseguimos determinar o nosso momento para chegarmos a Deus. Você nunca conseguirá definir o momento em que você poderá dizer: bom, agora eu vou buscar Deus e chegou a hora. Pode ser que Deus não te queira mais. Há uma coisa que nós temos que entender, que nós como seres humanos não sabemos definir o bem sem conhecer o mal. Nós não sabemos definir o melhor sem conhecermos o pior. Nós não podemos definir se é a voz de Deus que estamos ouvindo lá dentro de outras vozes falsas. Você só conhece a voz de Deus quando você tem noção das vozes falsas. Você só consegue participar de uma religião verdadeira quando participou de uma religião falsa.
Você só consegue viver ao lado de Deus quando em um período da sua vida você viveu longe dele. E você sabe o que é viver longe de Deus e o que é viver ao lado dele. Esse é o legado que Adão e Eva nos deixaram. Você diz que está vivendo com Deus, mas até que ponto você valoriza isso? Você diz que ama a Deus, mas até que ponto você valoriza isso? Deus libertou você do ódio, ou você toda hora expressa ódio? Deus libertou você da malícia, ou toda hora você está dentro da malícia? Deus libertou você da sensualidade, ou você toda hora está dentro da sensualidade? Deus libertou você da mentira, ou toda hora você está mentindo? Deus libertou você do materialismo, e você agora diz que tem generosidade, ou todo o tempo você é uma pessoa compulsiva, materialista, mesquinha. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para termos paz com Ele. Por isso, eu não sei o que está acontecendo no meu PowerPoint, que eu faço uma coisa, olho, depois volto, muda tudo. Eu não sei lá o que acontece. Então, vamos em frente. Qualquer hora eu vou matar, esganar aquele PowerPoint. Mesmo tendo paz com Deus, nós não estamos livres de aflições neste mundo. Jesus disse, em João 16:33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu conheço muitas igrejas que dizem, não, Deus não quer que você sofra. A maioria das religiões dizem assim, não, você não pode sofrer. Mentira. Você vai sofrer. Se você for um aprendiz da verdade, se você for um aprendiz do amor, se você for um aprendiz da graça, se você for um aprendiz da fé, um discípulo, você vai sofrer. Porque o mundo odeia isso. E a própria religião odeia isso. Você quer ter bastante amigos dentro de uma igreja? Seja um cristão falso. Eu falo para todos os grupos e ministérios aqui na igreja, é ordem minha. Quando vocês se reunirem, eu quero que vocês se sentem em grupos e meditem na palavra. Nós não somos um povo que só quer fazer. Nós somos um povo que ama a palavra de Deus e quer ter um comportamento alterado, transformado pelo Espírito Santo. Eu falo para eles aqui que tocam, eu não estou atrás se você tem habilidade de tocar, só quero que vocês aprendam a tocar direito. Está muito bom. Eu quero que vocês sejam homens de Deus. Porque se vocês não forem homens de Deus, vocês podem tocar e vão tocar lá no inferno para o diabo e os demônios dançar. Está cheio de gente aí que toca bonitinho, ensaia a noite inteira, toca a noite inteira, mas não conhece nada da palavra de Deus. Que tipo de igreja é essa? Deus nos chamou para aprendermos o seu coração, a sua mente. E nós insistimos em não querermos. Jesus disse ainda, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Quando Jesus fala dessa paz, Ele não está falando aí de simplesmente um estado mental. Ele não está falando de uma calmaria mental, sentimental.
Como alguns pastores dizem assim, quem não tem paz, vem aqui na frente. Até eu vou. Até um cristão. Duvido se eu falar assim, quem não está agora numa calmaria, vem aqui à frente. Se você não levantar a mão, você é mentiroso. Quantos aqui estão atravessando algum problema? Levante a mão. Seja honesto. Quem não está é mentiroso. Todos vocês que levantaram a mão, venham aqui para receber a paz. É melhor eu ir aí, né? Então, você vê a jogada. Não é esse tipo de paz que Jesus está falando. Para se ter paz absoluta com Deus, é necessário aceitar os seus termos, as suas condições. Deixe-me dar um exemplo. No fim da Segunda Guerra Mundial, após ser lançadas 2 bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, o Japão aceitou os termos de paz dos Estados Unidos, não foi? Após a Alemanha ser invadida pelos exércitos soviéticos e americanos e dos aliados, os alemães se renderam e aceitaram o acordo de paz, não foi? Esse acordo de paz exigia o quê? Exigia que eles aceitassem o monitoramento. Exigia que eles mudassem o seu comportamento para com o mundo. Mas não impediu que eles trabalhassem. Esse acordo de paz no Japão não fez com que as casas destruídas dessem um replay e elas ficassem lá de pé. Não! Tiveram que construir. A economia foi lá para baixo. Eles lutaram, choraram, sofreram. Na Alemanha, para você comprar um hambúrguer, esse que você come aí no McDonald's, precisava, sabe quanto? De marcos alemães, um carrinho desses de pedreiro, dessa carriolinha cheia de marcos alemães para comprar um hambúrguer. Isso está escrito no livro A Morte do Dólar. E isso voltará a acontecer. Jesus disse que nos últimos tempos haverá fome. Quem consegue ter calmaria de alma com fome? Eu não sei se alguém aqui já passou fome, eu já, e eu sei o desespero que dá. Você entra no desespero, você põe a boca debaixo de uma torneira e tenta encher o estômago de água. Por alguns minutos aquilo resolve, depois você começa a chorar de dor no estômago. Uma pessoa que recebe essa condição de ter paz com Deus, ela não pode imaginar jamais que não terá que sofrer. Ela sabe que essa condição de paz exige uma transformação de comportamento e de reconstrução da sua vida por inteiro. Uma igreja que se submete a Deus, sabe que não vai ter paz na terra. Porque essa paz não é um estado de alma, é um acordo. É um estado de consciência em que eu determino, eu vou estar debaixo das mãos de Deus, porque eu fiz um acordo com Ele, uma aliança. Deus não me destruirá, Ele me ajudará a reconstruir a minha vida. Isto é a paz que Jesus dá. Ele não dá uma paz como o mundo dá. Se você não aguenta mais fazer sexo, você vai lá na zona e arruma uma mulher da vida e você faz sexo. É fácil.
Se você é grandão, você pega o menor e rouba ele. Você pratica violência, você se satisfaz. É essa paz que o mundo dá. Mas Deus diz: eu vou monitorar você. Eu não permito que você ande do jeito que quer. Se você andar do jeito que quiser, essa paz acaba. E eu tenho que destruir você. É isso que Deus diz. Mesmo tendo sido libertos da inveja, você voltará a ser invejoso, porque a inveja, esse espírito quer que você seja assim. Mesmo tendo sido liberto da prostituição, esse espírito da prostituição quer que você volte a se prostituir, que você volte a se drogar, que você volte a se embebedar, que você volte a praticar adultérios, fornicações, que você não obedeça a Deus em nada, que você seja uma pessoa totalmente transfigurada para o mal, medrosa. Você nunca estará livre totalmente das forças que dominavam a sua vida anteriormente ou antes de Cristo. Você não está livre de nada. Você está livre para dizer a estas forças: não me atentem mais, não vou mais atrás de vocês, porque eu tenho um acordo eterno com o meu Pai e o meu Senhor Jesus Cristo. Antes você xingava o seu marido, xingava a sua esposa, a sua casa era um verdadeiro inferno. Ali, o único vocabulário que existia ali não era do Aurélio, era do Bocage. O Celino lembra disso, que o Celino ia assistir filme lá no Cine Rex, na Bela Vista. Lembra, Celino, no Cinema Rex? Ele assistiu o filme lá, ele ia de bonde. Então, veja só, Cinemetro, ele ia de terno e gravata. Veja, aquela cadeirinha, Cinemetro era legal, que tinha umas cadeirinhas bem estofadas. Tinha outros cinemas que tinha cadeira assim de madeira, e a gente comprava alho. Hoje eu não posso comer alho, pelo amor de Deus. E eu punha alho na boca e ficava mastigando, sentava atrás dos namorados, ficava assim, ó. Os caras chamavam Lanterninha. O Lanterninha tinha um chapéu redondinho. Era uma figuraça, né? E era amarradinho assim, e ele vinha para cá e a gente ia para lá. E ele vinha com a lanterninha assim. Que os filmes não eram muito bons, não tinha esse colorido de hoje, ninguém enxergava nada no cinema, tanto a turma ia namorar. Nem te falo o que aconteceu, o que a gente via no cinema. Você imagina. Então, por que eu disse tudo isso? Porque eu quero voltar ao texto de Êxodo e dizer para vocês que tudo que nós lermos em Êxodo, tudo isso foi realizado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós aprendamos a valorizar a nossa salvação. Que nós não voltemos, não tenhamos o desejo de voltar para o estágio que estávamos antes de Cristo. Porque isso é muito mal. Que nós confiemos na força que Deus nos dá e que nós possamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Então, eu já falei isso. Eu não sei o que está acontecendo, eu altero, depois que eu salvo no pendrive, ele muda tudo. É uma coisa de louco. Sabe que esse aí é aquele programa Microsoft 2? To you, for me. Então, veja só,
É aquele genérico, sabe? Aquele office genérico. Acho que é algum... Então, veja só. O que é que Deus diz aqui no versículo 2? Né? Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a quê? A Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Veja, Deus está salvando o seu povo, mas agora Deus diz, em vez de vocês irem ao norte, uma viagem de mais 3 dias estavam em Israel. 3 dias. Deus diz, em vez de ir para cá, desçam. E eles desceram, entraram pelo meio das montanhas, passaram pelos canyons e ficaram diante de uma praia enorme, onde cabem milhões de pessoas. Essa praia fica muito próxima a Taba, que vocês foram comigo. Fica a 70 quilômetros próximo a Taba. O lugar hoje lá é Nawab, no Egito. Veja só. O primeiro local que ele diz aqui é Pi-Hahirote. Sabe o que é Pi-Hahirote? Uma fortaleza egípcia. Como é que Deus, que está livrando o povo do Egito, coloca o seu povo ao lado de uma fortaleza dos inimigos? Ele fala aqui de Migdol. Sabe o que significa a palavra Migdol? Significa torres. As montanhas eram tão altas ali que serviam como torres. E os egípcios observavam tudo. Porque ao norte estavam os filisteus. Não sei se você conhece bem a história, mas eles viviam no norte da África. E eles faziam investidas ao Egito pelo Mar Morto. Então eles colocaram um forte ali para controlar aquela situação e não permitir que eles entrassem. E esses homens ficavam nas torres, nas montanhas. E o povo de Deus passou por baixo. Como é que você soube que o faraó percebeu que eles estavam naquele lugar? Porque levaram a mensagem para ele. E então passava-se pelo meio dos canyons e chegava-se na praia, uma praia muito bonita, por sinal. Só que atrás vinham os egípcios e na frente estava o mar. Para onde nós vamos? Era um verdadeiro beco sem saída. É assim que Deus muitas vezes faz conosco. Porque não existe outra forma de aprendermos sobre o seu poder, seu amor, sua bondade e o seu modo protetor, como a sua providência, saber que Ele controla tudo, até mesmo o coração dos maus. Porque a maldade cai sempre por terra, irmão. Você pensa que pode mentir, pode fazer o que quiser, mas uma hora você é descoberto. E o que você vai fazer? Continuar mentindo? Ou dizer, não, errei, fim de papo, que o Senhor me ajude a pedir perdão? Há um momento em que Deus não deixa você ir nem para frente nem para trás. Você vai ter que se confrontar com forças que te dominavam. É um momento em que você terá que enfrentar a sua incapacidade, a sua fragilidade de superação. E depender totalmente do poder de Deus e da sua graça e da sua bondade. Como eu disse, Deus tem o poder para controlar tudo, o tempo, o espaço. Como é que aquele povo sabia que aquela praia estava lá? Eles não sabiam. Deus os conduziu ali. E quer saber mais? O mar ali naquela região onde Deus levou, ele é tão fundo aqui, mas ele tem uma elevação, é como se fosse uma ponte, não que seja raso, deve ter uns 50 metros, mas ali o mar é muito mais raso do que nas outras partes,
onde atinge mais de 100 metros de profundidade. Era um caminho certo, Deus estava para abrir o mar, como vocês sabem, e o povo ia passar por terra seca. Quem disse que tinha um banco de areia ali, uma ponte submarina ali, para que o povo pudesse passar lá? Não existia conhecimento tecnológico para isso, mas Deus sabe, Ele é onisciente. Deus sabe quem amanhã estará tentando infernizar sua vida ou destruir sua vida. E se você andar com Ele, Ele pode mostrar que caminho você tem que seguir. Por isso, estejamos certos de que tudo que nos dominava antes de Cristo, sempre voltará para nos atacar e com maior violência. Se você olhar o versículo 9, diz que os egípcios, com todos os seus cavalos de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote de Baal-Zefon. Alguém mandou uma mensagem para eles: olha, Faraó, o povo de Deus sabe onde eles estão, o povo de Israel? Eles estão passando pelo deserto, eles estão perdidos, porque eles estão indo na direção do mar. Se nós agora quisermos pegá-los e levá-los de volta como escravos e acabar com alguns deles, este é o momento. Eles estão passando pelos cânions de Migdol, vamos acabar com eles. Mas eles não entendiam, como eu disse a vocês, que Deus estava controlando a história e controlando até o coração dos maus. Quer ver? Versículo 3 ao 8. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Deus está falando para eles, para o povo: vocês vão até lá, porque eles vão pensar que vocês estão perdidos. Deus está falando, repare bem: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Veja, eles obedeceram por quê? Porque ouviram e entenderam. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos israelitas fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Eles viram. Eles sabiam onde eles estavam. Você e eu pensamos que estamos de pé, que somos fortes, mas até que ponto realmente somos? O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por isso o apóstolo Pedro diz também: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo só se fortalece quando ele consegue destruir um filho de Deus. Devorar significa beber, esmiuçar a pessoa e minar essa pessoa, roubar dela tudo que ela tem de bom, arrancar dela. Mas ele só pode fazer isso porque nós somos maus.
Você diz, não, eu amo as pessoas. Não, você não ama, você odeia. O nosso amor pelas pessoas não deve ser sentimental, deve ser por atitudes, porque se for por sentimento, nós falhamos. Até mesmo entre um casal. Toda vez um casal está pedindo o amor, paixão um do outro, e não o amor verdadeiro. A Bíblia insiste que você deve construir um relacionamento sobre o amor verdadeiro, e depois vem a paixão correta, mas nós cobramos uma paixão do outro de acordo com o que nós achamos que deve ser, e por isso que vocês não se entendem. Vocês vão ler livros sobre casamento até o fim da vida e não vai resolver o teu problema. Porque Deus quer que vocês façam a vontade dEle, a partir do amor dEle. Aí vocês vão respeitar um ao outro, vocês vão escolher as atitudes melhores. E quando vocês escolhem as melhores atitudes, então o sentimento verdadeiro vem. Você que é filho, você quer amar seu pai para honrá-lo, você nunca vai conseguir. Mas se você for educado com eles e honrá-los, respeitá-los, aquele sentimento verdadeiro da honra, do respeito surge. Você não consegue obedecer a Deus simplesmente porque você diz, eu quero sentir. Esses crentes, esses cristãos que vivem o tempo todo, eu quero sentir. Você não vai sentir nada. O máximo que você vai sentir é um frio na espinha e uma derrota fatal. Não se serve a Deus por sentimento, se serve a Deus por razão, pelo que você conhece no livro. Imagine você, advogado, vai defender uma causa e diante do juiz diz assim, eu senti. Imagine um motorista de ônibus, vira para os passageiros e dá uma virada e diz, eu senti de fazer uma carioquinha. Carioquinha aqui em São Paulo é você dar uma meia volta assim. Todo mundo vai te matar. Teve um rapaz que uma vez, numa igreja que eu estava, ele resolveu fazer a instalação elétrica de uma família, dizia que entendia, e então ele chegou lá e quando a mulher começou a acender o chuveiro, queimou a lâmpada não sei de onde, que explodiu não sei aonde, queimou a máquina, a geladeira, e ele disse, escuta, o que você fez? Não, eu senti de mudar algumas coisas. Você não pode mudar nada por sentir, você tem que seguir a lógica. Você não pode simplesmente dizer assim, eu senti. Não, você tem que fazer primeiro o que Deus quer que você faça. Se você quer ter uma palavra de Deus, você fala assim, bom, agora eu sinto de ter uma palavra sua. Não, você não vai ter nada. Mas se você dobrar os seus joelhos e dizer o quanto você depende da voz dele, com certeza você vai ouvir Deus falar com você. Eu preciso correr. Mas saiba que nós não podemos ser sonolentos ou descuidados. Porque senão você volta a ser cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de raiva, invejoso, ciumento, descarado, sensual, idiota. E por aí vai. Tomemos cuidado com os nossos sentimentos e palavras, pois sem Deus não seremos estáveis e abençoados em nenhum lugar. O que diz nos versículos 10 ao 12? Vamos ler? Vocês estão comigo ainda ou não? Ou já cansaram? Mas nem.
Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Deus não havia falado que iria fazer com que o povo egípcio fosse atrás deles e seriam derrotados? Não falou isso no verso 3? Falou. Eles não acreditaram? Como é que você acha que eles acreditaram? Por quê? Obedeceram. Eles foram para lá. Agora, quando eles veem o que Deus está fazendo, o que eles fazem? E disseram a Moisés, no versículo 11, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Isso é duro. Eu ouço certas pessoas dizendo às vezes para mim, quando eu não era cristão eu era mais feliz. Já ouviram isso? Por que será que as pessoas falam assim? Porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. O máximo que eles têm é uma emoção religiosa que lhes serve como tábua de salvação. Porque a única coisa que eles esperam na igreja é receber soluções para os seus problemas. Eles não querem ser confrontados com a verdade, eles não querem mudar, eles não querem ser transformados. E o resultado, sabe qual é? Eles voltam a ser o que era antes. Sabe o que Pedro diz sobre isso? Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 20 e 22, o seguinte: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. O que ele está dizendo até aí? Que uma pessoa chegou a conhecer quem? O Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ajudou essa pessoa a escapar do quê? Das imoralidades. Mas depois essa pessoa sofreu o quê? Um agarramento, né? Eles foram agarrados e dominados por estas coisas de novo. E a situação dessa pessoa agora é pior do que antes. E no fim será pior ainda. Porque Deus não consegue mais manobrar. Meu amigo, eu estou falando sério agora. Se você não cuidar da sua vida agora, uma vez que você conhece Deus, e você continuar sendo desleixado, sem compromisso, vai chegar um ponto que Deus não consegue mais controlar seu coração. Você vai se entregando cada vez mais ao diabo e aos seus demônios, com a ideia de que você é cristão. Só que você não percebe que não tem volta. E sabe por quê? No versículo 22 ele diz: o que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Quem tem cachorro sabe que às vezes eles vomitam e depois voltam lá e comem de volta. Para eles isso é normal. Eu ia contar uma piada para vocês agora. Não, mas não vou não. Então, não vou não. Vocês vão ter problema. Então, não vou não, de jeito nenhum, mas de forma alguma. 2 homens estavam andando no deserto.
2 homens estavam andando no deserto. 2 dias e meio sem comer. 3 dias morre. No mínimo. Eles estavam aguentando até demais. Tinha aquele só restinho de água. E eles viram um abutre podre morto na frente. E aquela carne cheia de bicho de berne. Ah, não vou contar não. Ô Demir, não aguenta? Então, você tem diabetes, né, Demir? Então, você vê, o primeiro falava, vamos, o outro falava, que é isso, eu morro, mas não vou nisso aí não. Negócio gelado, defunto, desse aí, morto. E o homem foi tirando as penas e comendo. Sabe aquela carne que vai desmanchando já do osso? E ele comeu. Deu 2 passos, ele não aguentou e vomitou. É o que é lógico, bateu no estômago e vomitou. O outro disse, está vendo? Você comeu um negócio frio, agora eu vou tomar essa sopinha. Então, falei que não era fácil o negócio. Bom. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado com a sua vida. Porque chega um momento em que Deus não consegue mais controlar. Em momentos de inteira capacidade humana, que nós nos rendamos a Deus e nos coloquemos na sua presença, pois isso nos dará um posicionamento de coragem, firmeza e vitória. Versículos 13 e 14. Porém, Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Por quem Deus luta? Por aqueles que Ele coloca num beco sem saída. Deus luta também por outras pessoas. Mas quem não está neste beco sem saída, quem não está numa situação de incapacidade humana, esse tem que cooperar com Ele. Mesmo aquele que está em incapacidade, que não pode realizar nada, tem que cooperar com Ele, obedecendo. Mas ele sabe que esses momentos é um momento de milagre. Deus diz que nós precisamos ter um posicionamento correto. Não ter medo, ficar firme, reverenciar sua presença e nos colocarmos dentro dela. É isso que significa temer a Deus. Temer a Deus significa respeitá-lo e se colocar dentro da sua presença com ordem. A Bíblia diz, quem é fraco numa crise é realmente fraco. A palavra fraco significa aquele que se sente abandonado, que diz ser abandonado por Deus. Se você diz, Deus me abandonou, não espere alguma coisa dele. A igreja me abandonou. Gente, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aquele que acampa no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você confia na sua pobre força humana, em momentos de incapacidade, você está perdido.
Chegou o momento de nós confiarmos em Deus. Há momentos em que nós temos que tomar uma decisão firme. E dizemos, como é que eu vou sustentar isso que eu estou falando? Só Deus poderá me dar esta capacidade. Eu já vi gente que Deus disse assim, vou modificar sua vida. Você vai iniciar algo, você vai começar a trabalhar com algo. E a pessoa diz, mas eu nunca fiz isso. Eu estou sentindo algo dentro de mim, estou ficando preocupado. E era Deus falando. E ele começou a mexer com aquelas coisas devagar, foi aprendendo, foi crescendo e ficou rico. Mas tem uns que dão o famoso passo da fé. Eles pensam primeiro na riqueza e ficam pobres. Perdem tudo. Por isso, por fim, em vez de sucumbirmos aos nossos temores, sigamos o caminho que Deus nos dá, a fim de atingirmos os alvos que Ele já nos deu. No versículo 15 diz, o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga a este povo que marche. Sabe o que significa o verbo marchar aqui? Pôr-se a caminho. Mas o sentido deste verbo é muito mais amplo do que isto no hebraico. Significa a pessoa que é arrancada de um lugar pela ação de ser puxado para cima e ser conduzido para outro lugar. Você se lembra o Salmo 1? Da árvore que é plantada junto ao ribeiro? Ela não estava lá, mas foi plantada lá. Deus diz, por que você fica olhando o que não deve olhar? Deixa as coisas que você não pode controlar nas minhas mãos. Algumas coisas que você consegue colocar seus dedos, nós vamos conversar e vamos ver como vamos fazer isso juntos. Mas o que você não pode fazer, deixa comigo. Permita que você seja puxado para cima. Saia do nível do chão. Deixe que eu cuido disso. O que nós ganhamos com murmuração? Nada. A murmuração nos leva à amargura, aquele azedume interior. O que nós ganhamos com a amargura? Que solução a amargura traz? Nada. Em vez de você ficar lá no seu escritório, na sua casa, ô vida, ô terra, ô mar, ô desgrama, e não sei o quê, vá orar e vá pedir a Deus, Deus, eu não sei como resolver essa situação, me ajude. Tem gente que fica olhando para trás, dizendo assim, o que eu perdi, o que eu poderia ter ganho. Para com isso. Busque as coisas do alto. E pare de se colocar numa posição de vítima. Você já ouviu que Deus quer levar você para a eternidade. Tudo que você passar nesta terra não pode roubar o prêmio que está preparado para você. Nada pode roubar o que Deus já tem preparado para o teu coração. Só você pode perdê-lo se continuar olhando rasamente as coisas de forma medíocre, mediana, terrena, mundana. Não volte a ser quem você era. Seja quem Deus projetou. Se antes você era um fofoqueiro, ninguém suportava você porque só vivia falando da vida dos outros, para com isso.
Está cheio de gente que não sai do telefone, envenenando corações, colocando pessoas contra pessoas. Principalmente dentro de igrejas. Igreja é o lugar onde tem mais fofoca na face da terra. É igual cidade pequena de interior. Nós temos que lutar contra esses joios. Esses joios que estão diante dos nossos olhos, e o joio que está dentro de nós. Porque se você não tomar cuidado, você vira fofoqueiro também. Se você não tomar cuidado, você se torna um homem invejoso, ou cheio de ódio, de mágoa, de rancores. Você não dorme mais. O que Deus está pedindo é, diante de situações difíceis, que você não sabe como resolver, não tente ficar se enrolando, confie em mim e faça o que deve ser feito. Eu estabeleci uma meta onde você deve chegar, chegue nesta meta, custe o que custar. Esse é o teu trabalho, e deixa que eu cuido da situação. Davi disse, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu dizia para uma pessoa esta semana, ela me dizia assim, Walter, estou preocupado, porque as pessoas ficam falando que eu fui aqui, fui ali. Você foi nunca em nenhum lugar. Eu vou falar, tá? Pode? Não? Posso mencionar o nome? Não, não vou. Uma pessoa foi viajar para o exterior e alguém começa a dizer assim, nossa, mas a pessoa foi lá para Nova York, foi lá para Estocolmo, foi lá não sei o quê, com que dinheiro? Por que você não vai cuidar da tua vida? Porque você só sabe passar da ponta do piquiri. Se você aprendesse a organizar a sua vida, você iria para muitos lugares também, inclusive junto com essas pessoas. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Tem gente que fala assim, mas por que, como é que ele vai nos Estados Unidos? Primeiro que eu morei um tempinho lá, tenho amigo lá, viajei algumas vezes para lá, pago a passagem num ano e meio. E o que você tem a ver com isso? A igreja está dando, hein? Não, pelo contrário. Nós precisamos de ajuda para acertar o ar-condicionado, colocar os negócios aqui de volta, colocar canos ali, e pessoas aqui não ajudam em nada. E quando saem daqui, vão para outra igreja, ajudam mundos e fundos. Quando vão para mentirosos. Mas quando estão aqui, na verdade, eles tratam a gente como se fosse um verdadeiro abacaxi. Eu estou ficando cansado dessa turma. Porque vocês são um bando de mentirosos, ficam o tempo todo dizendo, não estão em condições, mentira sua. Vocês trocam de carro, vocês melhoram suas condições, eu não peço dinheiro, vocês mentem, vocês não são generosos, vocês são mentirosos, e Deus está monitorando sua vida. E vocês vão pagar caro por isso, por roubarem a Deus, porque vocês são ladrões, descarados. Melhor que não estivessem aqui. Porque cada vez que vocês ouvem a palavra de Deus nesse lugar, vocês estão se condenando.
E eu ia fazer uma reunião com os líderes servos hoje à noite, já não vou mais, porque já vou dizer de público, a partir desta data, ministro que não for dizimista não participa mais de ministério. Está dado. Pode ir para casa. Não vai mais participar. Depois do que eu já ouvi essa semana, chega. Por isso que eu quero ficar com o apóstolo Paulo, e termino com as suas palavras. O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus prepara certas coisas para pessoas, e outras não recebem nada, porque não amam a Deus. Eles não são quem Deus espera que eles sejam. Você tem uma grande oportunidade nesta noite para mudar. Você tem uma grande oportunidade nesta noite para mudar seu comportamento. Você tem uma grande oportunidade nesta noite para dizer: Deus, realmente a minha vida é uma vida miserável, eu só ando na malícia, eu só ando no desinteresse, eu não me preocupo com coisas essenciais, eu não me preocupo com a minha família, o meu relacionamento em casa é um relacionamento acabado, destruído, eu odeio minha mulher me odeia, a gente se suporta, nós precisamos mudar essas coisas. Eu busco um sentimento adequado e não dá certo, é lógico, não vá pelo sentimento, vá por atitudes corretas. O sentimento vem. Se você buscar viver por sentimento, eu quero ser melhor empregado na minha empresa, mas não consigo, não vai conseguir nunca. Quando você fizer o melhor, você vai ter o sentimento correto. Eu venho para a igreja e só sinto vontade de dormir, porque você não vem com a atitude correta. Se você trouxer um caderno e começar a escrever o que Deus fala com você, duvido que você dorme. Quando você começar a demonstrar interesse no que Deus tem para lhe dizer, você vai ficar com os dois olhos abertos. Você não dorme para ganhar dinheiro. Você não dorme diante de um filme, você não dorme diante de uma novela, você não dorme diante de uma comédia, você dorme diante do Walter. É isso. Certa vez Isaías disse: esse povo nunca viu, nem outro povo ouviu sobre um Deus, nem sequer pensou no que pode acontecer para a pessoa que ama este Deus. Você não pode imaginar o que Deus pode fazer na tua vida. Eu estava lendo um livro essa semana, e ele dizia assim: pregador, ensine as ovelhas de Deus não dê nada aos porcos, discipline, enxote os cães e metralhe os lobos. E é isso que eu estou fazendo. Eu não sou dono da verdade, eu estou apenas cuidando do rebanho que é de Deus. Deus tem muito para lhe dar, mas se você continuar com esta atitude, até o que você tem vai ser tirado da sua vida. Se você hoje ouviu uma palavra de Deus através dos meus lábios,
Tome uma posição e entenda que Ele é mais poderoso, que Ele é poderoso para lhe dar muito mais do que você imagina. Mas deseje Deus, ame a Deus, e não as coisas que Ele pode dar. Porque aquilo que Ele pode dar, nem sempre será aquilo que você quer. E quando Ele der algo que é importante para a sua vida, Ele dará isso no tempo certo. E se você aceitar de bom grado, isso vai trazer para você benefícios indescritíveis. Que vocês sejam abençoados por Deus. E que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Tenho céu, tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha